Vamos lá. Glória a Deus. Parece que vai dar certo. Vamos gravar então. Pessoal, página 24, todo mundo junto aí. Vamos lá. Vamos falar sobre coisas interessantes relacionadas aqui à teologia do ministério. Então a gente estava falando sobre a questão de ser equilibrado dentro daquelas características necessárias, das qualificações do obreiro, ok? Conforme Paulo cita, né? Aquele texto mencionado por Paulo, onde ele traz uma lista de qualificações necessárias. Então, ser equilibrado, não contencioso, não avarento, tá certo? Ser equilibrado é uma pessoa que tem bom senso, é uma pessoa que ele coloca aqui, não dado a vinho, mas eu acredito que a gente pode aprofundar esse tema, não é só a questão de beber ou não beber, mas é a questão de ter domínio próprio, uma pessoa que tem autodomínio, é imprescindível, porque ele será exemplo para os fiéis. Então, assim, não tem porquê ele querer se engajar na missão de ser exemplo para os fiéis, de ser um ministro, de tomar o púlpito e usar a palavra, pregar o evangelho e aconselhar as pessoas e ensiná-las, se ele não está verdadeiramente sendo exemplo para a sua vida. Ele, pelo contrário, deve evitar uma situação em que alguém queira colocá-lo numa determinada posição em que ele vai orientar e guiar as pessoas, sendo que ele sabe que ainda não tem as qualidades, ele sabe que ainda precisa passar por um determinado amadurecimento. Então ele precisa ter essa plena consciência de que o que ele está fazendo é importantíssimo. Ele está lidando com vidas, então ele precisa ter essa sinceridade de estar primeiro buscando essa qualificação necessária, ser uma pessoa equilibrada, não contenciosa, ou seja, uma pessoa que evita, que não é dada a brigas e discussões e contendas, tá certo? E debates acalorados. Pelo contrário, seguindo o preceito de Cristo, ele busca a mansidão, como Cristo diz, os mansos herdarão a terra. E Paulo diz, se possível for, busca a paz com todos. Então tem que partir dele. Ele não pode esperar que o outro tenha a iniciativa. É ele que demonstra ter domínio próprio. É ele que demonstra ter amadurecimento, que demonstra ter cultura bíblica, ok? Então parte dele o apaziguamento da situação, a palavra apaziguadora, ok? Pai do Senhor, tudo bem? O diálogo, pode falar. Eu preciso pegar só, eu imaginei pedir para entregar. Marisvaldo, não Marisvaldo? Ah, Marisvaldo, aí. Obrigado, Robson Barbosa. Homem de Deus, o senhor geralmente, o varão que está chegando aí, esqueci o nome, rapaz, o varão que está chegando. O senhor geralmente precisa sair um pouco mais cedo, né? Oi? O senhor geralmente precisa sair um pouco mais cedo. Hoje não? Porque a prova é no final, viu? Ah, tá. Se precisasse, aí eu dava a prova um pouco antes. Não. Mas está tranquilo. Tranquilo. Não contencioso, não avarento, e a avareza, ela não só a própria questão de acumular, tá certo? Não compartilhar, não abençoar a vida do outro. A avareza esconde a idolatria. A avareza, ela é o sintoma externo de um problema interno, que é a idolatria. A pessoa idolatra os bens, idolatra alguma coisa que ela busque acumular e que ela não compartilha, e que por isso estabelece entre ele e o objeto, o dinheiro, a casa ou alguma coisa, um bem qualquer, estabelece-se entre ele e este objeto uma relação disfuncional. E aí quando nós observamos a fala de Cristo, né? Ou você serve a Deus ou a Mamon, não tem como servir a dois senhores. Então a gente olha para isso como um sintoma. A avareza é um sintoma de uma coisa muito pior. A pessoa por dentro está idolatrando objetos, está idolatrando alguma coisa que substitui o lugar de Deus. Ela troca Deus por essa coisa. Não espancador, experiente na fé cristã, ou não espancador, entra também naquela mesma designação com relação a ser uma pessoa apaziguadora, uma pessoa pacífica. E esse não espancador, conforme ele coloca aqui, ele está relacionado à questão da pessoa não ser dada a esse tipo de reação, porque, boa noite para o senhor, quando a pessoa, a primeira reação dela já é partir para cima, para bater, para espancar, já demonstra um total descontrole, tá certo? Demonstra uma área emocional imatura,
Isso é próprio de pessoas de tenra idade, pessoas que estão na infância ainda. A pessoa, quando vai amadurecendo, ela vai aprendendo a lidar com as suas emoções, ter controle emocional, tá certo? Então, quando você vê uma pessoa que é dada esse tipo de reação, e talvez ela até não tenha coragem de bater no outro, porque vai gerar diversos tipos de consequências, mas bate na mesa, arremessa uma coisa na parede, ou uma coisa assim, esse tipo de reação demonstra muita imaturidade, muita imaturidade. Todo mundo passa por frustrações, todo mundo passa por decepções, todo mundo passa por tristezas, ou se sente ofendido em algum determinado momento, mas nem todo mundo sabe trabalhar e principalmente dominar as suas emoções. Então a pessoa ela precisa entender que não adianta ela crescer só em uma área da vida. A pessoa cresce profissionalmente, se torna um grande técnico naquilo que ele está fazendo, ou um grande acadêmico, ou ela cresce financeiramente, ela investe bem, faz negócios e consegue uma boa renda, um bom patrimônio, ou a pessoa ela tem uma beleza extraordinária. Então a pessoa olha para a vida e fala, olha, eu cresci nisso aqui, eu sou alguém sedutor, eu consigo seduzir as pessoas, ou é alguém erudito, é muito inteligente, então tem uma fala, tem uma capacidade de argumentação, e ela pensa que por ela ter alcançado grandeza em determinada área, isso é uma medida compensatória para as demais. As pessoas geralmente lidam, você vê as pessoas disfuncionais, às vezes é um grande médico, mas é insuportável, ninguém consegue conviver com ele, está no terceiro, quarto casamento, e as pessoas no prédio não suportam. Por quê? Porque mesmo que ele tenha crescido numa área intelectual que o levou a ter uma profissão de grande destaque, de grande complexidade, por outro lado é uma criança, é imaturo nos relacionamentos, é imaturo no comportamento, no trato com as pessoas. Então esse tipo de palavra colocada por Paulo naquele versículo, que enumera as características do obreiro, ele é provocador em relação a isso, em relação a nós termos cuidado para com a nossa área da nossa inteligência emocional, como nós temos trabalhado, como nós temos lidado com o necessário desenvolvimento da inteligência emocional. Se nós temos autocontrole para que num momento de pressão, num momento de confrontamento, nós consigamos tomar a via do controle, do autocontrole, tá certo? E ser frios no momento em que muitas das vezes o adversário vai buscar uma brecha por meio da provocação, tentando destruir um ministério, algo que você constrói com muitos anos, 50 anos, construindo uma reputação. Você arrasa com ela em um minuto. Quando o diabo, no dia certo, na hora certa, com a pessoa certa, ele coloca no teu caminho. E a pessoa vai e faz a provocação, que é a gota d'água para você transbordar. Você já estava no limite. E aí, em vez de você lidar diretamente com o problema, você vai procrastinando. Então, é um acúmulo de tristezas, é um acúmulo de ira, é um acúmulo de decepções, e você não enfrentou isso. Muitas das vezes por meio da oração. Desce na oração e consulta o Espírito Santo, e ele vai ou levando você a perdoar, ou levando você a repensar algumas atitudes, ou colocando você em situações em que você peça perdão para você buscar reconciliação. Em vez disso você procrastina. Não, depois. Aí chega um momento em que você acumula, você está no limite e o diabo encontra a ocasião contra você e coloca a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Aí a pessoa vai e te provoca, e aquilo era a gota que faltava para você transbordar. Aí você vai, aí parte para cima para brigar, aí vai xingar, aí vai tentar humilhar a pessoa, fazer de tudo, e no final, quando você terminar toda aquela efervescência de ódio, de revolta, aí o mesmo diabo que provocou, agora ele é o acusador. Primeiro ele provoca, depois ele acusa. Fala, você que prega a paz, você que é cristão, você que serve a Deus. Pronto, ali seu nome já era.
você diante de Deus vai se arrepender, vai pedir perdão e vai se reconciliar. Para Deus você é restabelecido. Só que para aquela pessoa você já era. Ela não vai mais te respeitar. Claro que Deus ele é justo. Então Deus vai criar situações para que o seu ministério seja restabelecido. Para que você volte a pregar, ensinar, a viver a vida cristã. Mas você sabe que tem esta ferida. Você sabe que tem essa brecha. Tem essa mancha. Certo? E isso vai, muitas das vezes, até inviabilizar que você continue trabalhando no mesmo lugar. Você vai ter que se deslocar em alguma situação, devido ao dano que foi causado, e isso devido a uma falta de inteligência emocional, desenvolvimento da inteligência emocional. Essa inteligência emocional, a pessoa muitas das vezes ela é levada a trabalhar essa área mediante uma provocação, e Deus cria situações mediante uma provocação. Então, pode ser, pastor, algumas situações vão ser encadeadas e elas vão te testar. E elas vão te testar de tal maneira que você vai enxergar o seu limite. E você vai falar, eu não suporto mais. Não suporto mais. Quando você chegar ao seu limite, é onde você vai. Se você for sábio, você vai buscar ajuda. Se você não for sábio, se você for tolo, aí você vai tentar forçar e vai se arrebentar. Que aí é onde você vai contrair muitas das vezes uma síndrome, você vai ter algum problema psicológico grave, e a gente sabe que existe a questão psicossomática, o problema psicológico ele vai afetando áreas físicas, porque você está liberando diversos tipos de componentes no seu organismo que são destruidores, e aquilo te deixa vulnerável para contrair doenças mais fáceis, por exemplo, até gripe, mal-estar, desconfortos diversos tipos de irradiações sobre o corpo, oriundos de uma doença psicossomática, algo que começou psicologicamente, e aquilo vai te abatendo, e esse abatimento você vai escondendo, e aí para os outros você põe uma máscara de um sorriso hipócrita, tá bem, tá tudo bem, fotos no Instagram, foto no Facebook, vídeo no WhatsApp e tal, maravilha, sendo que aquilo é uma máscara ocultando uma pessoa doente por trás. E aí você vai sustentando aquela mentira até a hora que você desaba. E aí, muitas das vezes você desaba e o dano é tão grande que não dá mais para você se restabelecer ali. Você às vezes vai ter que ser deslocado para outro lugar devido ao dano que você causou. Então, antes de chegar numa situação dessa, você precisa caminhar com a verdade. Você precisa fazer a autoanálise, de saber que essa situação é uma situação problema. Essa é uma situação que me desequilibra. Isso é uma situação que me tira a paz. Não é natural você perder, por exemplo, um momento de lazer com a sua família, porque aquela situação fica voltando na sua mente. Aquilo está te afetando além da conta. Ou perder noite de sono. Então isso aí é um problema. Isso aí é algo que precisa ser superado. Você precisa buscar o quê? Aconselhamento. Chegar numa pessoa madura. E quando você busca algo assim, preste atenção, você tem que ser muito maduro para você entender que muitas das vezes uma pessoa que você não tem nem afinidade, você nem gosta muito dela, vamos falar francamente, mas às vezes ela tem a maturidade certa para te aconselhar, porque ela tem uma caminhada cristã, tem um testemunho, tem um nível de espiritualidade, tá certo? Vocês pode ser que não tenham afinidades, você gosta de uma coisa, ela gosta de outra, você não vai muito com a cara dela. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai buscar ajuda com quem? Com quem não pode ajudar. Quem? Um amigo. Só que às vezes o teu amigo, ele não tem como ele te ajudar. Você pode até compartilhar com ele algumas coisas e tal, mas ele não tem as ferramentas para te ajudar. Então você tem que buscar uma pessoa que tenha referência, uma pessoa que tenha testemunho, uma pessoa que tenha maturidade cristã, uma pessoa que tenha espiritualidade, e aí você vai se aproximar para buscar um aconselhamento. Se necessário for, buscar até uma orientação psicológica. Por que não? É claro que a psicologia, a gente já falou aqui, ela não tem base cristã. Mas cristãos que são psicólogos aproveitam as ferramentas da psicologia, que é uma ciência terapêutica, e adaptam isso para uma cosmovisão cristã. Então, o que ele vai fazer com você? Ele vai te confrontar com perguntas muito estratégicas, muito diretas,
e ele não tem compromisso se você vai gostar, se você não vai gostar, ele não é ninguém do seu convívio, ele é uma pessoa profissional da área dele. Ele vai te confrontar com certas perguntas e vai observar suas respostas e vai mostrar para você, às vezes até a sua incoerência, os seus excessos, seus exageros, e isso vai te ajudar a ter um encontro consigo mesmo, a você perceber áreas vulneráveis na sua situação atual, áreas vulneráveis no seu comportamento, nas suas ideias, na sua filosofia de vida, tá certo? E isso para quê? Para que você possa encontrar de fato um amadurecimento na sua área da inteligência emocional, tá certo? Para que você, numa situação de pressão, você não ceda e você não destrua tudo aquilo que foi construído com muito esforço, com muito trabalho. Não joga tudo isso fora por causa de um minuto, tá certo? Em uma situação em que você não teve controle, o pessoal na outra aula estava falando para mim, aquele pastor que é presidente de um setor, de um campo, e ele tomou o microfone da mão do pastor local e o povo não gostou, e ele falou: eu sou o presidente do setor e tal, e tentou dar a carteirada dele. Todo mundo que olhou aquela cena achou aquela cena extremamente ridícula. Pode ser até uma pessoa que de fato é muito importante para o evangelho e uma pessoa que deva de fato estar ali ocupando a posição que ele ocupa, mas devido àquela cena todo o seu histórico foi prejudicado. Tudo que as pessoas veem nele agora é uma pessoa patética que está lutando com o poder, só isso. Então assim, tudo que você constrói pode ser destruído em um minuto. Você precisa estar muito atento a isso aqui, a esse desenvolvimento necessário. Experiente na fé cristã, não neófito, ou seja, a pessoa que tem caminhada. Não, tem um pastor que fala assim, tem que comer muito sal, né? Você conhece o pastor que fala, né? É uma forma de dizer, a pessoa tem que ter caminhado na vida cristã, não é só leitura, a leitura bíblica, a leitura de bons livros, o estudo da teologia, tudo isso é importante. Mas para você estar em certos cargos e desempenhar certas funções, é imprescindível a experiência. É imprescindível, por quê? Porque você vai estar em contato com as situações reais, aconselhamentos reais, confrontações, problemas de relacionamento entre os irmãos, problemas de vaidade, tá certo? Problemas de heresias que tentam adentrar a igreja. E você vai, na vivência cristã, se deparar com isso, acertar, errar e desenvolver. E quando você desenvolve, você adquire então essa maturidade na fé. E aí você pode então estar apto a estar liderando, a estar de fato exercendo essa autoridade sobre mais pessoas. Então, para certas coisas, é imprescindível a experiência, imprescindível para que você de fato possa estar tendo vivência na área, tenha vivência no exercício ministerial, para que você possa estar qualificado. Então tem coisa que não vai ser uma faculdade de teologia que vai resolver, não vai ser diploma, não vai ser você falar bonito, não vai ser você pregar bonito e o povo chorar e o povo gritar, não vai resolver. Só você viver, só você de fato estar do lado de um homem de Deus, fazendo a obra de Deus e vivendo experiências, para que você, vendo isso, você possa adquirir maturidade e saber lidar com a vida das pessoas. As vidas das pessoas estão nas suas mãos. Então é um trabalho de extrema relevância. Um médico não assume casos antes dele ter feito residência. Ele estudou 6 a 8 anos estudando integral, tá certo? Quando termina, vai fazer a prova para obter o CRM, vai fazer residência médica. Ele vai acompanhar um médico experiente. Todas as decisões dele têm que ser avalizadas por um médico experiente. Faça uma receita, o médico tem que verificar. Ele vai para o procedimento, o médico tem que estar ali verificando. Por quê? Porque é uma vida. Se perdeu, perdeu. Acabou. Deixou de ver um sintoma de uma doença grave. Passou batido, não falou nada. A doença se desenvolve, com uma semana a pessoa morreu. O culpado é você. A
pessoa passou pelo seu consultório e você não teve a diligência de observar esse sintoma. O culpado é você, a pessoa poderia estar viva, se for submetida ao tratamento certo. Então o que acontece? Para que se exerça tal profissão com esse nível de complexidade e de importância, é requerido, inclusive, residência médica, para que a pessoa tenha experiência na prática. Os livros, as teorias ficaram para trás, foi tempo da faculdade, agora é a vida, agora é a prática, tá certo? E eu não vejo o exercício ministerial com menor valor do que uma área médica, por exemplo. Porque do jeito que eles lidam com a saúde do corpo, as pessoas que estão aqui estão lidando com a saúde da alma. As pessoas precisam ser ministradas na palavra, precisam ser aconselhadas, precisam ser curadas espiritualmente. E se você não souber lidar com isso, não saber trabalhar com isso com responsabilidade, você ou vai perder a chance de ajudar alguém, ou pior, você vai contribuir para piorar alguém. Quando você vai pegar uma besteira e a pessoa, em vez de ter um direcionamento, não, ela acaba mergulhando mais no erro, tá certo? Vigilante, sóbrio, irrepreensível, tudo isso aqui está relacionado. Vigilante, orar e vigiar. Orar sem vigiar é inútil. Você orou, mas você não vigia. A sua oração foi para o lixo. Vigiar também, mas nunca ora, você não tem nível espiritual para saber lidar com a sua vida cristã. Então, está em conjunto, eles colocam no mesmo peso. Orar e vigiar. Orar e vigiar. E vigiar é você assumir a responsabilidade sobre os seus atos. Isso que é vigiar. O pastor não precisa te inspecionar, a igreja não precisa estar olhando o que você está fazendo. Você tem a plena consciência de que você serve um Deus que vê tudo. Então você vai exercer vigilância sobre toda a sua vida. Não colocarei coisas más diante dos meus olhos, certo? Fugirei da aparência do mal. Veja, fugir da aparência do mal. Parece mal, já afetou o meu espírito, eu não estou em paz com isso. Pronto, já não presta para mim, já não serve para mim. Já não devo estar nesse lugar, já não devo adentrar essa prática. Por quê? Porque isso é a administração da sua vida espiritual, da sua santificação. É exercer mordomia sobre a sua vida cristã. Tá certo? Quando você assim faz, só uma pessoa que tem condições de fazer isso pode cuidar de outra pessoa. Por que você vai tirar o argueiro que está no olho do teu irmão se tem uma trave no teu? É a palavra de Cristo para a teologia do ministério. Por que você está preocupado em tirar o argueiro do olho do teu irmão se no teu tem uma trave? O seu problema é maior que o dele ainda. Você tem que buscar se converter. Você tem que buscar se consertar. Então, primeiro, faz essa análise introspectiva sobre a tua vida, sobre os teus problemas. Vai te consertar, vai te converter. Aí quando tu te converteres, como eu disse para Pedro, tá certo? Quando tu te converteres e você estiver exercendo vigilância sobre a sua vida, sendo sóbrio, sendo irrepreensível, aí você tem condições de falar alguma coisa, de abrir a boca e falar alguma coisa para alguém. Porque aí não é só tagarelice de uma pessoa que lê uma coisa e fala do que não entende. Você está falando do que você vive. Eu estou falando daquilo que é prática da minha vida, do que estou vivendo, tá certo? Apta para ensinar, a página 30, página 30. Apta a ensinar, aprovado para servir, o guardião do ministério da fé. Aí ele passa para uma perspectiva pessoal, tá? Apto a ensinar, e eu vou colocar aqui de uma forma bastante respeitosa, ele coloca aqui da terminologia didática, tá? Didático. Conhecimento acadêmico ajuda? Sim. Conhecimento teológico ajuda? Com certeza. Filosófico, muito bom, vai trazer grandes ilustrações. Mas ser apto a ensinar na perspectiva de Paulo, conforme o texto que a gente está seguindo aqui, não é só ter nível acadêmico. Veja, Apolo tinha grande nível acadêmico. Só que faltava algo a Apolo. Por mais que ele tivesse um discurso poderoso, um ensino de fato bíblico, tá certo? Um ensino ortodoxo, mas lhe faltava algo. Faltava ele ter tido certas experiências de amadurecimento espiritual, tá?
Então, assim, a didática, ela vai ser muito importante. O que é a didática? É essa capacidade de você conseguir transmitir o conhecimento para outra pessoa por uma metodologia que aproxime ela daquela informação. Então, para aproximar a pessoa da informação que você pretende comunicá-la, você tem que buscar estratégias. Você tem que saber, por exemplo, em que nível o aluno está. Se ele está num nível muito abaixo, você vai ter que traçar toda uma caminhada para ele chegar na complexidade necessária para absorver a informação. Se ele já está próximo da informação, aí a linguagem pode ser mais direta, tá certo? Então você precisa analisar qual a pessoa para quem você está passando aquele conteúdo, para você entender o que ela precisa para que ela chegue àquele conhecimento, para que aquele conhecimento seja absorvido por ela. Então, ser apto a ensinar tanto você tem esses conhecimentos acadêmicos que podem te ajudar, mas eles só te ajudarão se eles forem ferramentas na mão de uma pessoa que tem de fato vivência cristã. Vivência cristã. Tem pessoas desses grupos aí da USP, de outras grandes universidades, grandes eruditos do hebraico, do grego, que eles poderiam ensinar muito melhor com relação à Sagrada Escritura no que diz respeito à parte técnica. Então eles têm uma parte técnica muito avançada. Só que devido ao fato, isso não é necessário, mas acontece muitas vezes, devido ao fato de muitos deles, mesmo tendo uma acurada capacidade técnica, não ter uma vivência cristã que a acompanhe, eles podem até falar tecnicamente acerca daquelas informações, mas aquelas informações não são da vida prática deles, eles não vivenciam aquilo que eles ensinam, é apenas teoria, é teoria fria, é palavra fria. Então, com isso, muitas das vezes uma pessoa que mesmo sabendo menos que ele, mas vivencia aquilo que ela ensina com mais eficácia, porque ela dá o caminho das pedras. Ela não só diz, olha, segundo o autor tal, segundo a teologia tal, segundo o grego, segundo o hebraico, segundo o léxico. Ela fala, não, isso aqui é assim. Por quê? Porque eu vivo. Isso aqui é assim. Por quê? Porque eu pratico isso. Não é certo? Eu pratico isso da maneira como está, da maneira como Jesus aconselhou. É vigiar e orar. Sim, então, eu tenho feito isso. É você exercer autocontrole, você crucificar o seu velho homem. É certo? Você ser uma nova criatura em Cristo. Aí ele vai dizer, a terminologia está ligada a uma determinada cultura, a uma determinada prática, tá certo? Da época. Tudo bem, todo aquele palavreado bonito que vai falar sobre a questão contextual. Só que uma pessoa que nasceu de novo, ela vai colocar no seu ensino toda aquela energia, toda aquela carga de emoções ligada à vivência dela, da experiência de nascer de novo, de ter sido uma pessoa perdida e agora ter sido resgatado e ser uma nova criatura. Ela é uma nova criatura. Ela não fala sobre ser uma nova criatura, ela é uma nova criatura, tá certo? Então isso comunicará no seu ensino graça, mesmo que o outro tenha mais técnica, mas esse aqui tem graça. E isso acontece muito nas pregações que as pessoas treinam, fica uma pregação técnica muito... Eu não consigo corrigir. Ele prega, tá tudo certinho. Só que é frio, é morto. Não me estimula nada. Não me impacta em nada. Por quê? Porque é discurso frio, é letra fria. Ele está falando acerca de alguma coisa que ele ouviu falar, ele leu, ele aprendeu, só que ele não vive. Então, assim, a diferença vai ser muito impactante, tá certo? Por isso que essa aptidão para ensinar, do que nós estamos falando? Vida cristã. Não estou falando de mecatrônica, não estou falando de tecnologia da informação, não estou falando nada disso, estou falando de vida cristã. Então, ou você entra nesse negócio aqui para você viver, e a partir da vivência você ensinar, e aí você estará apto e terá a didática necessária, porque você vai dar o caminho das pedras para a pessoa chegar até onde você penou para chegar, se sacrificou para chegar, ou o seu ensino
ou você não estará apto verdadeiramente para o ensino. Você pode até falar muito bonito, mas você não produz nenhum resultado. Certo? Não produz nenhum resultado. Ele é muito bom para academia. Vai lá para a grande academia, fala na tribuna e não tem compromisso nenhum com o que ele está dizendo. Aprovado para servir, que foi colocado aqui, definição experimentada, e guardião do ministério da fé, tá? Então, aprovado para servir é a questão de que o apóstolo Paulo, por exemplo, quando designa obreiros para auxiliar ele na sua obra, ele vai experimentá-los no trabalho. Então, um pastor ele fará perguntas teste, situações teste, onde ele vai permitir que você passe aí por algumas situações que talvez sejam desagradáveis, mas ele vai ver a sua resposta. Qual é a sua reação diante de uma situação dessa? Você explode? Você perde controle? Você joga tudo para cima, entrega e vai embora? Ou você mantém o autocontrole, se acalma, pensa melhor, mede as palavras e prossegue adiante fazendo o melhor para a obra de Deus? Então, se você foi experimentado e a pessoa percebeu esse amadurecimento emocional e espiritual, você estará apto. É imprescindível que você seja experimentado, como um produto é testado quando sai da fábrica. Então a gente tem lá um produto, produzir um lote. O cara vai lá, pega um daquele lote e testa. Deu certo? Pronto, o lote está aprovado. Pode ser que tenha até algum ali que também deu defeito, mas ele pelo menos fez um teste sobre aquele lote. Então acontece como a fábrica testa lá seus produtos para que tenha menos problemas, né, em relação ao mercado, assim também um obreiro que vai exercer uma função de extrema importância terá necessariamente que ser experimentado. Ele será experimentado ao longo de sua caminhada cristã, como cooperador, como diácono, como presbítero. Vai ser experimentado por pessoas que vão aprová-lo ou não para exercer funções mais complicadas, para exercer cargos de mais alta complexidade, tá certo? Então essa experimentação ela é necessária para que a igreja não seja lesada, para que a igreja não seja prejudicada por alguém que aparentemente é maduro, aparentemente está pronto, mas na verdade não está e talvez ele nem soubesse que não esteja. Muitas das vezes ele nunca foi exposto a uma situação e quando ele é colocado nela, ele agora vai se autodescobrir, vai descobrir que ele não tinha estrutura para isso. Uma situação em que ele, por exemplo, é confrontado, é humilhado. Alguém vai e desafia ele, humilha ele e desrespeita ele. E muitas das vezes ele foi passando pela vida e não tinha tido ainda a oportunidade de ser flagrantemente desrespeitado. E aí, diante disso, qual será a sua postura? Então, a postura dirá muito.